Olá a todos, o meu nome é Joana Nogueira, eu sou nutricionista do Homes Place e hoje trago-vos aqui uma receita de um bolo muito simples de fazer. É um bolo de banana e aveia e sem ter necessidade de usarmos ovos. O que é que vamos começar? Exatamente com isto que eu acabei de dizer, não precisamos de ovos, então vamos fazer aquilo que se chama o ovo de linhaça. Para isso, precisamos sim de linhaça moída, que eu já coloquei aqui, e colocamos apenas, portanto aqui tem cerca de 3 colheres de sopa de linhaça moída, e vamos colocar apenas 3 a 6 colheres de água e portanto, estando aqui um bocadinho, portanto, a marinar, digamos assim, para depois termos a mistura. Portanto, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mistura aqui um bocadinho, ok? Vamos deixar, portanto, aqui um pouquinho o nosso ovo de linhaça e então o que é que nós necessitamos para esta receita? Para além, portanto, do ovo de linhaça que ainda não vamos adicionar à nossa mistura, precisamos de 3 bananas. Estas bananas, portanto, convém se conseguirmos que estejam minimamente maduras, ok? Se não tiverem, portanto, a ideia será pelo menos optar por aquelas que não estejam tão verdes. Eu vou colocando aqui na minha mistura. E se elas forem muito grandes, podemos apenas utilizar 2 médias e depois uma terceira até para, se não necessitarmos, para no final colocar como topping. Bem. A seguir, o que eu vou colocar, portanto, o que eu vou necessitar, como estas eram um bocadinho, portanto, maiores, eu apenas vou colocar 2. A seguir, eu preciso de cerca de 180 gramas de farinha de aveia. Podem utilizar, por exemplo, farinha de espelta, farinha de centeio integral, farinha de trigo sarraceno, portanto, uma farinha, portanto, que não, preferencialmente um pouquinho mais integral. Neste caso, utilizei a farinha de aveia integral, ok? E temos então aqui 180 gramas. Para além disto, eu vou necessitar de um pouquinho de canela também. Portanto, aqui eu já coloquei um pouco da canela, que vou misturar na mistura. Vou colocar também uma pitada de sal, só um pouquinho, portanto, e de preferência sal fino. Ok? A seguir, o que eu vou utilizar, portanto, são 2 colheres de chá de fermento. E vou fazer o seguinte, que é, portanto, o ovo de linhaça já deve estar praticamente pronto, ok? Esta mistura, apenas uns minutinhos, ok? Para ficar assim uma mistura um pouquinho mais, assim, como parece uma papa, ok? E vou colocar, misturar, e também vou necessitar de um pouquinho de bebida vegetal. Neste caso eu utilizei uma bebida de soja, ok? E então o ideal será cerca de meia chávena. Ok? Agora, para finalizar, nós podemos ter aqui 2 opções. Colocar nozes apenas como topping no final, portanto, antes da massa ser levada ao forno, ou então colocar também na mistura. Eu vou fazer os dois. Vou colocar um pouquinho na mistura e depois vou colocar também na massa antes de a levar ao forno. Neste caso, vou pegar em metades de nozes e vou, portanto, parti-las. Cerca de 4 metades de nozes será o suficiente. Esta receita, portanto, é muito simples de fazer e este bolo poderá ser, portanto, até incluir no dia-a-dia como meio da manhã, como pequeno almoço também, ok? Atenção sempre à porção, vai sempre depender um pouquinho da forma, portanto,
do tamanho da forma, mas se for um bolo que dê mais ou menos entre 8 a 10 fatias, portanto será o ideal utilizar uma fatia ou 2 fatias no máximo com um pequeno almoço ou com meio da manhã ou meio da tarde. Uma boa opção também será com um pré-treino, ok? Porque tem aqui uma boa dose de hidrato de carbono, portanto, devido principalmente aqui à banana, e temos aqui uma dose também um pouquinho de proteína e gordura boa. Se repararem, eu não utilizei qualquer tipo de gordura, não preciso utilizar nem azeite nem óleo de coco, por exemplo, mas se tiver que utilizar, portanto, quantidades pequeninas, neste caso, nesta mistura, nesta receita, não será necessário, porém, se utilizarem sempre uma quantidade muito pequenina, portanto, entre azeite, óleo de coco ou outra gordura que seja um pouquinho mais saudável, ok? Agora vamos misturar. Antes, portanto, de misturar, eu vou aproveitar e vou já ligar o forno. Vou ligar a 180 graus para depois ser mais fácil, ok? Vamos a isto. Ajudar só como está um bocadinho pastosa, aqui a dissolver um pouquinho. Isto é uma tática quando realmente temos uma mistura mais pastosa e mais espessa, ok? Portanto, damos uma ajuda com uma faca e depois dá mais. Vamos precisar com uma colher de misturar mais um pouquinho. Neste caso eu ainda tenho aqui um pedacinho de vida vegetal e vou adicionar mais um pouco para que a massa não fique tão espessa. Mistura aqui um pouquinho. Ok? Outro truque também que podemos fazer é adicionar um pouquinho até de puré de maçã. Neste caso a massa irá engrossar um pouquinho, está bem? E acaba por dar também um toque bastante bom. A nossa mistura está feita. Agora devemos preparar uma forma e forrá-la a papel vegetal, exatamente como eu já preparei. E vamos verter a mistura para a nossa forma. Com a ajuda de uma colher vou tirar toda a massa. Ok? Isto é uma receita muito simples de fazer e acaba por ser bastante prática e também saudável, ok? Se repararem, não houve qualquer tipo de adição de açúcar, não é necessário, até porque a banana por si só e um pouquinho das nozes já vai dar um sabor um pouquinho mais doce, ok? A própria bebida vegetal também ajuda, ok? Mais um pouquinho, portanto, toda a massa já está uniforme, portanto, já está bastante aqui distribuída, como podem ver, ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Lembram-se daquela banana, portanto, que eu ainda não utilizei? Vou buscá-la, vou parti-la e vou acabar por colocar como top.
para além disto, também vou utilizar algumas framboesas, portanto, vou colocar como topping. Vou aproveitar algumas framboesas também, que são riquíssimas em antioxidantes e é um fruto extremamente bom e também da época, portanto, e vamos aproveitar e vamos colocar também por cima. Vou também ajudar e para ficar ainda melhor, vou aproveitar algumas metades de nozes e também vou colocar por cima. E já vos vou mostrar como é que fica no final. Uma ótima opção, super simples de fazer, muito saudável e sem qualquer tipo de adição de açúcar. Portanto, aqui está prontinho para ir ao nosso forno, cerca de 40 minutos a 180 graus. Vamos lá. Vou também aproveitar e vou colocar o restinho aqui que eu tinha da canela, que eu gosto sempre, e vamos lá. Ok, como eu disse, portanto, cerca de 40 minutos e o nosso bolo está feito. Para perceberem qual é que é o resultado final, eu já tenho um bolo preparado em que utilizei exatamente a mesma receita. Aqui está. E será este o aspecto final do nosso bolo. Para melhorá-lo e para torná-lo ainda mais delicioso, uma sugestão será adicionar, por exemplo, uma calda de cacau, que já está praticamente feito. Está aqui no fogão, em que eu utilizei portanto, ainda está quentinho. O que é que eu utilizei? Um bocadinho de bebida vegetal, não mais do que 4 colheres de sopa. Adicionei 4 colheres de cacau cru, ok, em pó. Fui adicionando, fui enlumebrando, fui mexendo muito bem e agora vou colocar como calda. Normalmente esta calda devem colocar com o bolo frio, portanto, o ideal será, depois de retirarem do forno, esperarem ainda uns 10 minutinhos. Quando desligam o forno, depois é que retiram o bolo. E o ideal será esperarem um pouquinho, até umas horas, para que o bolo fique totalmente já frio e só depois adicionar a calda. E fica maravilhoso. Isto é opcional. Outra coisa que podem fazer é uma calda de frutos vermelhos, ok? Com frutos vermelhos congelados, que também fica bastante bom, ou então simplesmente comerem assim. A calda é apenas opcional. Espalham bastante bem, ok? Por cima das framboesas, por cima da banana, por cima aqui das nozes, ok? Ele está com um cheirinho maravilhoso. Vou pegar aqui noutra colherzinha para ser mais fácil de espalhar. E, portanto, acabam por espalhar. A calda, eu neste caso fiz uma calda, não fiz muita calda, mas podem colocar sempre mais um bocadinho. Aqui é só mesmo para colocar um pouquinho por cima, para dar aqui para melhorar um pouquinho aqui este bolo, para ficar um bocadinho mais delicioso, mas como eu disse e muito bem, é opcional, ok? Portanto, aqui está, só aqui uns cantinhos e aqui colocamos o nosso bolinho saudável com um pouquinho de chocolate e aqui está. Portanto, peço-vos para continuarem connosco, para seguirem todas as nossas dicas e fica aqui uma receita muito saudável para incluir no nosso dia a dia. Obrigada!